O teste ergoespirométrico é a associação do teste ergométrico convencional com a análise do ar expirado pelo paciente, que serve para especificar medidas diretas de parâmetros respiratórios, como consumo de oxigênio, produção de gás carbônico, frequência respiratória e a ventilação pulmonar. O teste ergométrico é um meio de descobrir se o nosso coração está saudável. Então, eu vou listar seguintes situações em que ele é indicado que seja feito. Em exames de check-up, depois dos 40 anos, ou em pacientes que tenham fatores de risco para doenças coronarianas, suspeita de alguma alteração na capacidade cardiorrespiratória, avaliar a funcionalidade cardíaca durante o exercício, avaliar a pré-participação de atividades esportivas e condicionamento, avaliar o funcionamento de dispositivos implantados e avaliar a resposta terapêutica de medicamentos e a evolução clínica. As seguintes doenças podem ser diagnosticadas através do teste de esforço, como a isquemia miocárdica, arritmias cardíacas, distúrbios hemodinâmicos, hipertensão arterial, distúrbios de condução, estratificação de risco para o infarto e hiperreatividade da pressão arterial ao esforço. O que o paciente pode comer antes do teste? Até 2 horas antes do teste é necessário realizar uma refeição com alimentos leves e de fácil digestão, como maçã, iogurte, banana, mamão ou ameixa. O que o paciente não pode fazer antes do teste? A recomendação é que o paciente não esteja de jejum, não consuma bebidas alcoólicas, não fumar, não tomar café, não praticar exercícios físicos e não usar hidratantes ou sabonetes hidratantes no corpo. O teste ele tem algumas indicações, como por exemplo, a avaliação funcional de pacientes com doenças cardíacas e pulmonares, a avaliação de pré e pós-operatório de transplante cardíaco, a quantificação de risco de pacientes com miocardiopatia, além de dar um treinamento direcionado para pacientes que são atletas, e ele também tem um diagnóstico diferencial para pacientes com dispneia. Ele tem algumas contraindicações que são gestantes, pacientes obesos com peso acima de 160 kg. Como esse teste ele é realizado? O teste ele é realizado em uma esteira ergométrica ou também em uma bicicleta estacionária, e a análise gasométrica ela é realizada com o auxílio de uma máscara facial ou de um sistema bucal. O paciente ele vai estar o tempo todo durante esse exame monitorado com eletrocardiograma, um oxímetro de pulso e medidas de pressão arterial. O tempo do teste e do exercício ele se dá de 8 a 12 minutos, isso vai muito de paciente para paciente, por isso que ele tem um protocolo bem individualizado, pois o teste ele tem um incremento progressivo de esforço, objetivando o cansaço subjetivo máximo do paciente, onde o teste ele finaliza quando o paciente ele diz que está cansado e pede para que finalize.
que nós vimos lá embaixo é um teste bastante conhecido no meio esportivo, é um teste conhecido como ergoespirometria, em que a gente tem a possibilidade de avaliar a capacidade funcional cardiorrespiratória do atleta, além do eletrocardiograma que é feito e possivelmente se detecta alguma anormalidade no sistema de condução elétrico do coração, né? Mas aquelas informações são informações em que a gente consegue detectar até certo ponto a capacidade cardiorrespiratória do atleta. E são informações importantes tanto para se entender como que ele se encontra naquele momento, né? Se ele se encontra num estágio que pode ser caracterizado como fisicamente ativo ou um estágio já avançado de adaptação ao treinamento físico. E além disso, nós conseguimos utilizar dessas informações que são básicas, que são comuns no meio esportivo, para trazer aquilo aqui para cima e cruzar com a informação genética de cada um dos indivíduos que são avaliados. Por que isso? Por que nós fazemos isso, né? Uma coisa tão avançada que é a genética, utilizando de exames tão comuns no meio esportivo quanto a ergoespirometria. Isso é importante por quê? Porque nós precisamos primeiramente entender qual é o grau de adaptabilidade que o indivíduo, que o atleta consegue sofrer, que o organismo do atleta consegue sofrer frente ao estímulo estressor do exercício, do treinamento físico. E um dado muito interessante é que nem todos os indivíduos, nem todos os atletas submetidos a um mesmo protocolo de treinamento físico, eles conseguem ganhar adaptações em mesma amplitude, em mesma magnitude. Ou seja, existe uma variabilidade enorme nessa resposta adaptativa do organismo frente ao estímulo do exercício físico. E isso, essa variabilidade, essa individualidade biológica, ela é basicamente explicada pelo componente genético que cada indivíduo carrega. Então, assim, uma outra explicação, um pouquinho diferente dessa, mas que dá um potencial de entendimento interessante, aquelas pessoas que vão para a academia com o intuito de ganhar massa muscular. Isso é muito importante no meio esportivo, inclusive para atletas do futebol, né? Ter uma resistência muscular e uma massa muscular avantajada. Só que nem todo atleta com o treinamento físico consegue ganhar um volume de massa muscular expressivo a ponto de ser a satisfação para aquela modalidade esportiva. Então, a variabilidade no ganho de performance, no ganho de massa muscular, também é explicado pela genética. Hoje nós já conhecemos alguns genes que modulam esse ganho, essa hipertrofia muscular, e alterações, mutações na sequência de letras desses genes que explicam o porquê que alguns ganham mais do que outros.